Quando o meu casamento quase acabou, foi a presença de Deus que restaurou tudo. Houve um dia em que eu olhei para o meu casamento e percebi que algo tinha morrido ali dentro. Não foi um grito, não foi uma traição, não foi uma explosão. Foi silêncio, foi distância, foi o coração cansado demais para tentar e orgulhoso demais para admitir que precisava de ajuda. Não era falta de amor, era falta de vida. Dois corpos na mesma casa, mas duas almas vivendo isoladas. Conversas automáticas, olhares vazios, rotina mecânica, carinho perdido no tempo. E no fundo, uma sensação devastadora. O nosso casamento não estava vivendo, estava apenas existindo. Esse tipo de ruptura não acontece de uma vez. Ela vai se instalando aos poucos. Um gesto que machuca, uma palavra que fere, um silêncio que pesa. Promessas esquecidas, expectativas frustradas, feridas não tratadas. E enquanto o coração tenta sobreviver, o pensamento começa a sussurrar. Talvez tenha acabado. Talvez não tenha mais volta. Talvez o amor tenha se esgotado. E quando essa ideia entra, o inimigo se aproveita. Ele não destrói casamentos com tempestades. Ele destrói com desgaste, indiferença e orgulho. Eu tentei resolver com força humana. Tentei mudar diálogos, tentar ser mais paciente, tentar ser mais forte, tentar ser mais compreensivo. Mas quando o coração está ferido e a alma está cansada, o esforço vira peso. Foi nesse momento que eu cheguei ao limite. E quando o limite chegou, o desespero bateu. Porque nada dói mais do que amar e sentir que está perdendo. Nada aperta mais do que viver junto e sentir-se sozinho. Nada sangra mais do que olhar alguém que você escolheu para a vida e pensar que talvez o caminho de vocês tenha acabado ali. Mas foi nesse ponto que Deus entrou. Não quando estava tudo bonito, não quando eu estava bem, não quando eu tinha respostas. Ele entrou quando eu já estava quebrado. Ele entrou quando eu já estava sem força. Ele entrou quando eu já estava pronto para desistir. E ele não entrou com barulho, não entrou com espetáculo, não entrou com acusação. Ele entrou com presença. Uma presença que não só consola, mas confronta. Uma presença que não só abraça, mas transforma. Uma presença que não me pediu para salvar o casamento sozinho, mas me chamou para ser salvo primeiro. A restauração não começou quando eu tentei mudar o outro. Começou quando a presença de Deus começou a mudar a mim. Começou quando o orgulho caiu, quando a vaidade foi esmagada, quando eu percebi que casamento não se sustenta apenas com amor humano, se sustenta com entrega, com humildade, com perdão e com Deus no centro, porque um casamento sem presença pode até sobreviver por um tempo. Mas um casamento com presença revive, restaura e renasce. Hoje, eu não falo como alguém que nunca quase perdeu. Falo como alguém que quase perdeu e viu Deus reconstruir. Falo como alguém que entendeu que a presença de Deus não foi apenas o que restaurou o meu casamento. Foi o que restaurou a mim. Quando o amor existe, mas o coração está cansado. Há um tipo de dor que não vem do ódio, mas do cansaço. Não é quando o amor acabou, é quando o amor não sabe mais como continuar. Casamento não começa frio, casamento esfria. E essa é uma das confusões mais perigosas que o inimigo usa para destruir lares. Ele convence o coração cansado de que o amor morreu, quando na verdade o amor apenas adoeceu. E quando o amor adoece, ele não pede barulho, ele pede socorro silencioso. Esse cansaço pode vir de muitas fontes, da rotina que engole o romance, das responsabilidades que roubam o tempo, dos pequenos desentendimentos acumulados que viram montanhas de ressentimento, de feridas antigas que ninguém tratou e que agora cobram espaço, da pressa que substituiu a ternura, da falta de oração que abriu brecha para o peso espiritual. Não é má vontade, é desgaste. E o coração cansado não sempre grita. Às vezes,
Ele apenas começa a desistir em silêncio. Foi assim comigo. Eu não estava diante de alguém que não me amava. Eu estava diante de alguém ferido. E eu também estava ferido. Dois corações cansados, lutando para continuar, mas sem saber mais como lutar juntos. E é nesse lugar que muitos casamentos se perdem, porque a falta de força é confundida com falta de amor, e a falta de direção é confundida com fim. Só que o cansaço não é o sinal da morte de um casamento. É o aviso de que ele precisa ser tratado. Deus não restaura pessoas que fingem estar fortes. Ele restaura quem admite que está cansado. A presença não chega para os que dizem, eu dou conta sozinho. Ela chega para os que dizem, eu não consigo mais desse jeito. Foi quando eu reconheci que o amor ainda existia, mas estava ferido, que Deus começou a agir. Porque quando o amor está cansado, não é o divórcio que ele precisa. Ele precisa de presença. Ele precisa de cura. Ele precisa do sopro que só o Espírito Santo traz. E é aqui que a jornada começa, não tentando provar força, mas reconhecendo fragilidade. Não tentando salvar o casamento com esforço, mas permitindo que Deus salve os dois corações primeiro. Porque nenhum relacionamento renasce pela força da vontade humana. Ele renasce quando o céu toca a terra e quando o orgulho cede lugar para a presença que cura. Quando o silêncio virou muro em vez de refúgio. O silêncio dentro de um casamento pode ser cura ou pode ser sentença. Existe o silêncio que acalma, o silêncio que organiza, o silêncio que dá espaço para respirar. Mas também existe o silêncio que vira muro, que separa, que cria distância, que diz tudo sem dizer nada. Eu descobri isso da forma mais dura. Não foi uma discussão que afastou nós dois. Foi o silêncio acumulado, aquele que começa pequeno, discreto, mas se torna uma parede fria entre duas pessoas que um dia prometeram ser uma só. O silêncio do cansaço não veio porque não havia mais assunto. Veio porque cada palavra parecia risco. Qualquer frase poderia virar conflito. Qualquer conversa poderia abrir ferida. Então, ao invés de falar, começamos a evitar. Ao invés de expor, começamos a guardar. Só que guardar mágoa não resolve mágoa. Ela fermenta, ela cresce, ela endurece. E quando a voz some, o coração se fecha. E quando o coração se fecha, o casamento começa a morrer devagar. Eu lembro do momento em que percebi que aquele silêncio não era mais descanso, era distância. Eu estava de um lado, ela do outro, vivendo juntos, mas cada um enclausurado dentro de si. E é aqui que o inimigo trabalha. Ele ama silêncio que isola. Ama quando o casal para de conversar. Ama quando o orgulho cala a vulnerabilidade. Porque um casamento que não fala, não trata. E um casamento que não trata, adoece. Mas Deus age diferente. Ele não força palavras. Ele primeiro toca o coração. Antes de restaurar o diálogo, ele restaura a humildade. Antes de reconstruir a comunicação, ele reconstrói a sensibilidade. Só então ele faz o silêncio cair. Não com briga, mas com quebrantamento. Não com acusações, mas com reconhecimento. Não com debate, mas com entrega. Quando a presença de Deus começou a entrar, o silêncio que era muro virou terreno. Terreno onde lágrimas se tornaram palavras, onde o orgulho perdeu força, onde a alma voltou a se abrir. A cura dentro de um casamento não começa quando os dois falam ao mesmo tempo. Começa quando os dois reconhecem que o silêncio feriu e decidem permitir que Deus toque onde a voz humana não alcançou. O silêncio é perigoso, mas Deus é especialista em transformar silêncio em recomeço. Ele pega o que separava e transforma em ponte. Ele pega o que calava e transforma em confissão. Ele pega o que afastava e transforma em aproximação. Quando o orgulho se disfarçou de razão.
A verdade é que o casamento não quase acabou apenas por causa das feridas, mas porque o orgulho se vestiu de lógica. Ele nunca chega dizendo, eu quero destruir seu lar. Ele chega sutil, dizendo, você está certo. Ele alimenta aquela ideia perigosa. Eu não devo ceder primeiro. Eu não vou pedir desculpas. Eu não errei tanto assim. Se eu ceder, perco. E enquanto o coração tenta se proteger, ele se fecha. E quando se fecha, deixa de amar com profundidade. Eu achava que estava apenas me defendendo. Achava que guardar minha razão era o certo. Até que percebi que a minha razão estava custando a minha paz, meu relacionamento, minha conexão, meu lar. O orgulho é silencioso, mas destrói. Ele não derruba paredes de uma vez. Ele enfraquece os tijolos por dentro até que tudo desmorona ao menor toque. Eu sabia que amava, mas o meu orgulho queria provar que eu estava certo mais do que queria salvar aquilo que Deus me deu. Foi aí que Deus começou a me confrontar. Não com acusação, mas com verdade. A presença de Deus não barganha com o orgulho, ela desmonta. Ele me fez enxergar que não existe vitória em ter razão se, para isso, eu tiver que perder o coração de quem eu amo. Não existe honra em vencer uma discussão e perder um casamento. Não existe glória nenhuma em sustentar argumentos e deixar o amor sangrar. A presença de Deus começou a me ensinar algo profundo. Casamento não é sobre quem vence, é sobre quem se entrega. Não é sobre provar quem estava certo no erro passado, mas sobre escolher estar certo com Deus no presente. Não é sobre ter a última palavra, é sobre ter o último gesto de humildade. Deus não me pediu para desistir da verdade. Ele pediu para arrancar o orgulho que distorcia essa verdade e impedia o amor de florescer. Quando eu me curvei diante de Deus, algo que eu tentava consertar há meses começou a mudar em dias. Porque quando o orgulho cai, o coração respira. Quando o orgulho cai, o diálogo volta. Quando o orgulho cai, o amor encontra espaço para se mover. Deus não restaura casamentos através de argumentos. Ele restaura através de corações quebrantados. Se você quer ver Deus agir no seu lar, pergunte a Ele, não o que seu cônjuge precisa mudar, mas o que dentro de você precisa se render. A restauração começa quando a presença toca o lugar que o orgulho protegia. Quando eu percebi que não era o inimigo, era a ferida. Existe um momento em que o casamento passa por tanta dor acumulada que começamos a enxergar o outro como adversário. Não porque ele seja inimigo, mas porque a dor cria uma sombra nos olhos e distorce a percepção. Eu cheguei a olhar para a pessoa que eu prometi amar e, por dentro, pensar que ela era parte do meu sofrimento. E esse foi um dos maiores enganos que quase destruiu o que Deus tinha unido. A dor tem essa habilidade cruel. Ela transforma o coração ferido em acusador. Ela nos faz acreditar que o problema está sempre no outro. Ela alimenta a narrativa de culpa. Ela pinta o cônjuge com as cores do trauma. Só que a presença de Deus trouxe uma verdade que me desmontou. O problema não era ela. O problema era a dor, que nem ela nem eu tínhamos tratado. O inimigo não estava no lado de fora do casamento. O inimigo estava nos sentimentos não curados que carregávamos. A ferida faz o coração reagir, não discernir. Ela cria defesas emocionais, não pontes. E um casamento não sobrevive quando dois corações vivem reagindo ao passado em vez de construir o futuro. Deus me fez enxergar que eu não precisava lutar contra ela. Eu precisava lutar por ela. O problema não era derrotá-la em discussões, mas derrotar dentro de mim o que me impedia de amar com maturidade. Quando eu entendi que eu não estava casado com um inimigo, mas com alguém ferido como eu, a compaixão começou a entrar. A paciência começou a entrar. A sensibilidade começou a entrar. E a presença de Deus me ensinou algo poderoso.
Você nunca cura uma ferida atacando a pessoa que está sangrando. Cura começa quando você para de acusar e começa a compreender. A presença mudou minha postura. Eu parei de perguntar por que ela é assim e comecei a orar. Senhor, me mostra como amar como o Senhor ama. Eu parei de esperar que ela viesse até mim e comecei a me aproximar. Eu parei de exigir e comecei a ofertar. Não foi fraqueza, foi maturidade, foi entrega, foi graça. Deus não me convidou para ser juiz do meu casamento. Ele me chamou para ser instrumento de cura dentro dele. Quando essa verdade entrou, eu parei de ver guerra e comecei a ver campo de restauração. O casamento não foi o problema. As feridas invisíveis foram. E quando a presença veio, ela não só expôs a dor, ela trouxe cura para a alma que carregava dor demais e amor de menos para suportar sozinha. Quando eu tentei resolver com força humana e me frustrei. Existe um momento no casamento onde a gente tenta consertar tudo com as próprias mãos. Tentamos melhorar o tom da voz, tentamos ser mais pacientes, tentamos conversar mais, tentamos evitar conflito, tentamos ser mais carinhosos, tentamos pedir menos, tentamos controlar mais, tentamos agradar. E no começo parece certo, parece maduro, parece justo, mas logo vem a frustração. Nada muda, porque esforço sem presença vira cansaço. Boa intenção sem direção de Deus vira desgaste. Eu tentei ser forte, tentei ser compreensivo, tentei equilibrar razão e emoção, tentei agir com calma quando por dentro eu queria gritar, tentei amar com minha própria força, mas amor humano tem limite quando a alma está ferida. Eu me esforçava para não piorar as coisas, mas eu não conseguia melhorar. Cada tentativa virava muro. Cada conversa virava fraqueza. Eu queria salvar o casamento, mas descobri que estava tentando salvar sem depender da presença daquele que criou o casamento. Foi aí que eu entendi. Casamento não é sustentado por força emocional, mas por dependência espiritual. Não é a habilidade de amar que sustenta, é a dependência de Deus que capacita. Eu estava exausto porque estava tentando realizar no braço o que só o Espírito Santo pode fazer no coração. A verdade que me feriu primeiro e depois me libertou foi essa. Não importa o quanto eu me esforce, sem Deus eu não consigo transformar o que precisa ser transformado. Quando eu cheguei ao ponto de dizer, eu já tentei tudo, Deus me respondeu no silêncio da alma, você tentou tudo, menos me deixar fazer. A presença não entra quando o ego governa. Ela entra quando o orgulho se rende. Quando eu entreguei o controle, não perdi a autoridade, ganhei alívio. Quando eu parei de tentar ser o salvador do meu casamento, encontrei o verdadeiro Salvador restaurando o que eu não podia tocar. A restauração não começou com o meu esforço, começou com a minha rendição. Porque Deus não precisa da minha força, Ele precisa da minha entrega. E quando eu parei de lutar sozinho e deixei Deus lutar por nós, a mudança que eu não consegui fazer em meses começou a acontecer diante dos meus olhos. E eu aprendi que casamento não se salva pela força de quem tenta, mas pela humildade de quem se curva diante de Deus e diz, sem o Senhor eu não consigo. Quando eu finalmente parei de orar para Deus mudar o outro e pedi para Ele mudar a mim, existe uma oração que muitos fazem no meio da crise conjugal. Senhor, muda ele, muda ela, abre os olhos, mostra o erro. E por mais sincera que pareça, essa oração carrega uma armadilha espiritual. Ela coloca o foco no outro e não no nosso próprio coração. Eu também fiz essa oração. Eu pedi para Deus tocar, convencer, transformar, quebrar o orgulho do outro, até que um dia, no silêncio da alma, Deus me confrontou com uma pergunta que eu não esperava. E você, está disposto a ser transformado primeiro? Foi naquele instante que eu entendi uma verdade que mudou tudo. Deus não começa a restauração mudando a pessoa que eu amo. Ele começa mudando a pessoa que ora.
porque só um coração quebrantado pode ser instrumento de cura dentro de casa. A presença de Deus não trabalha em cima de orgulho, trabalha em cima de rendição. E quando eu parei de orar para ser servido e comecei a orar para servir, o ambiente espiritual do meu lar começou a mudar. Eu descobri que casamento não se restaura com imposição. Ele se restaura com humildade. Não se transforma apontando erros. Se transforma dando exemplo. Não se reconstrói exigindo mudança. Se reconstrói oferecendo mudança. Deus não queria apenas curar o outro. Ele queria curar minha postura, minhas feridas, minhas expectativas irreais, meu modo de amar condicionado ao retorno. Ele me ensinou. Amor de verdade não espera perfeição para agir, ele inicia. Quando eu orei, Senhor, trabalha em mim, quebra o meu orgulho, ajusta meu coração, me ensina a amar como o Senhor ama. Algo aconteceu dentro de mim que nenhuma conversa humana conseguiu fazer. Deus começou a moldar meus gestos, minhas palavras, minha paciência, minha sensibilidade. E foi isso que abriu espaço para Ele tocar também o coração da pessoa ao meu lado. A presença de Deus não transforma lares inteiros de uma vez. Ela começa com um coração disposto. Casamento é jardim. Deus planta cura em um primeiro, para depois florescer no outro. Quando eu decidi ser o primeiro terreno fértil, o clima do casamento começou a mudar. Não por força, mas por graça. A oração mais poderosa que restaura casamento não é muda ele, nem muda ela. É Senhor, me muda, me alinha, me molda, me faz instrumento e não obstáculo. E quando essa oração entrou, a transformação começou de verdade. Quando a presença de Deus começa a curar o invisível. A parte mais profunda da restauração não acontece quando comportamentos mudam, mas quando feridas internas são curadas. Casamentos não quebram apenas por atitudes. Eles adoecem por sentimentos guardados, por dores que nunca foram confessadas, por lembranças que ficaram presas no coração. As palavras podem ter parado, mas a dor continuava falando dentro de nós. E foi aí que Deus começou a operar, naquilo que ninguém via, mas que governava tudo. A presença de Deus não começa varrendo o ambiente externo. Ela começa tocando as emoções escondidas. Ele não veio primeiro consertar as atitudes. Ele veio tratar as raízes. Ele colocou luz onde eu não queria olhar. Trouxe à tona mágoas que eu tentei ignorar. Me fez enxergar lembranças que eu tinha enterrado, atitudes que eu justificava, carências que eu não admitia, medos que eu escondia por trás de firmeza. No início, não foi confortável, foi revelador. Mas cura não nasce do conforto, cura nasce da verdade. Eu percebi que não era só o casamento que estava ferido, eu estava ferido. Ferido de coisas antigas, de expectativas frustradas, de inseguranças, de traumas que eu trouxe para dentro da relação, achando que tinham sido deixados no passado. Grande parte dos conflitos não era sobre o presente, era sobre o passado que ainda estava vivo dentro de mim. E foi a presença de Deus que colocou um espelho diante da minha alma e disse: não fuja, eu estou aqui para curar isso. A cura de Deus não humilha, ela restaura. Não expõe para destruir, expõe para libertar. À medida que Ele tocava minhas feridas, eu deixava de reagir com dor e começava a responder com amor. Eu deixava de defender o meu ego e começava a proteger a união. E isso mudou tudo, porque quando o coração é tratado, o relacionamento deixa de ser campo de batalha e se torna terreno fértil para paz e crescimento. Casamento não cura coração ferido, é coração curado que fortalece casamento. Quando Deus começou a curar o invisível dentro de mim, o visível começou a mudar naturalmente. Meu tom mudou, minha postura mudou, minha paciência aumentou, minha compaixão floresceu. Eu parei de enxergar ataque e comecei a enxergar fragilidade. Parei de disputar espaço e comecei a construir unidade.
A presença de Deus cura na raiz, e onde Ele cura por dentro, nada mais quebra por fora. Quando a presença troca a defesa pela vulnerabilidade. No casamento, muitas vezes nos protegemos mais do que nos conectamos. Criamos escudos, respostas prontas, paredes emocionais, olhares firmes para evitar sentir ou demonstrar fragilidade. Achamos que ser vulnerável é sinal de fraqueza, quando, na verdade, dentro da aliança, vulnerabilidade é a ponte da cura. A verdade é que eu não tinha apenas fechado a boca para evitar conflitos. Eu tinha fechado o coração para evitar dor. E qualquer coração fechado se torna incapaz de amar por completo. Quando Deus começou a trabalhar em mim, Ele não apenas me chamou para ter paz. Ele me chamou para me expor. Não no sentido de me humilhar, mas no sentido de me abrir. Eu precisei admitir, não apenas para Deus, mas para mim mesmo e para quem eu amo, que eu estava ferido, inseguro, cansado e com medo de perder. Eu precisei deixar cair aquela armadura emocional que eu vesti para parecer forte. Deus me mostrou que resistência não salva relacionamento algum. Rendição salva. A presença de Deus me ensinou que vulnerabilidade não é dizer tudo o que eu sinto, mas reconhecer o que sinto sem esconder. É olhar para o outro e dizer: eu também erro, eu também me perco, eu também preciso de você, eu também preciso de Deus. Quando eu parei de esconder minha dor e passei a compartilhar minha verdade, algo poderoso aconteceu. O ambiente espiritual do casamento se abriu para a cura. Onde antes havia defesa, agora havia espaço para compaixão. Onde antes havia distância, agora havia aproximação. O mundo ensina que no relacionamento, quem sente menos vence. Deus ensina que quem ama mais restaura. O mundo diz para se proteger, Deus diz para se entregar. O mundo diz para não deixar que o outro veja seu ponto fraco. Deus diz para permitir que o amor atinja o ponto mais sensível da alma. Porque o amor verdadeiro não humilha. Ele cobre, ele cura. Ele cresce quando é exposto. Ele floresce quando está vulnerável. Eu descobri que o amor mais forte nunca foi o amor que se esconde, mas o amor que se revela. E foi quando eu parei de defender a minha posição e comecei a expor meu coração que o nosso lar começou a sentir o toque de Deus. A presença entrou onde o orgulho saiu. A cura entrou onde o medo cedeu. O recomeço começou quando a armadura caiu. Casamento não é lugar de guerra emocional, é lugar de entrega espiritual. E a vulnerabilidade, quando guiada pelo Espírito, não destrói quem se abre. Ela reconstrói tudo ao redor. Quando a compreensão substituiu a acusação. Um dos maiores milagres que a presença de Deus fez no meu casamento não foi fazer tudo mudar de repente. Foi mudar a forma como eu enxergava. Antes, cada gesto era interpretado como crítica. Cada silêncio parecia rejeição. Cada falha virava motivo para apontar o dedo. Eu não enxergava a dor do outro, eu enxergava apenas o impacto da dor dele em mim. Eu não via alguém lutando internamente. Eu via alguém que estava me ferindo. E quando a mente se posiciona como vítima, o coração naturalmente transforma o outro em vilão. Mas a presença de Deus não permite que você permaneça cego emocionalmente. Ele abre os olhos não para o julgamento, mas para a compaixão. Ele me mostrou que onde eu via frieza, havia medo. Onde eu via distância, havia sobrecarga. Onde eu via falhas, havia feridas. Eu entendi que eu não estava convivendo com má vontade, mas com fragilidade humana. E fragilidade não se combate com acusação. Se trata com misericórdia. A compreensão não significa aceitar tudo sem posicionamento. Significa ver além da superfície. Significa reconhecer que antes de existir erro, existe motivo. Que antes de existir atitude, existe história.
E quando os olhos espirituais se abrem, o coração para de reagir e começa a responder com maturidade. A pergunta muda: de por que você me feriu? Para o que dentro de você precisa ser amado, curado e compreendido agora. Quando isso entrou no meu espírito, eu parei de procurar culpados e comecei a oferecer apoio. Parei de listar falhas e comecei a estender mãos. Parei de acusar e comecei a entender. E essa mudança de postura não foi humana, foi fruto da presença de Deus, porque só Ele consegue fazer alguém enxergar o outro com os olhos da graça e não da dor. E algo extraordinário aconteceu. Quando eu parei de exigir compreensão e comecei a oferecer, Deus abriu espaço para que ela também começasse a me compreender. A cura se tornou mútuo processo, e o lar deixou de ser tribunal para se tornar lugar seguro. A presença de Deus não apenas curou o relacionamento, ela curou a forma como eu enxergava o relacionamento. Compreender não significa concordar com tudo. Significa amar o suficiente para olhar com a perspectiva divina e agir com o coração de Cristo. Quando o perdão se tornou caminho e não apenas palavra. Nenhum casamento sobrevive sem perdão. Mas no início, eu acreditava que perdoar era simplesmente dizer, tudo bem, já passou. Eu achava que perdão era um evento. Porém, com Deus, eu aprendi que perdão é um processo, um caminho, uma decisão repetida no coração até que a ferida perca força e a graça ganhe espaço. No começo, meu perdão era racional. Eu dizia que perdoava, mas o coração ainda carregava arquivos emocionais, lembranças guardadas como munição para o próximo momento de dor. Deus me mostrou que perdão verdadeiro não é esquecimento, é libertação. É olhar para o passado sem deixar que ele governe o presente. É dizer, isso aconteceu, doeu, marcou, mas não determina quem somos nem quem vamos ser. O perdão espiritual nasce quando a dor deixa de ser argumento e passa a ser solo para a maturidade. Ele transforma ressentimento em aprendizado e mágoa em sabedoria emocional. Perdoar não foi fácil, não foi rápido, não foi leve no início, mas cada vez que eu escolhia liberar, mesmo quando ainda doía, eu percebia Deus reconstruindo algo dentro de mim. O perdão não foi apenas o que salvou o relacionamento, foi o que salvou o meu coração de se tornar duro, amargo, fechado. A mágoa sempre destrói mais quem carrega do que quem causou. E Deus me mostrou que não existe cura onde há retenção de culpa. No casamento, o perdão não é fraqueza, é blindagem espiritual. É dizer, a nossa história vale mais do que o nosso orgulho. É entender que os dois são imperfeitos e que os dois precisam ser alcançados pela mesma graça. Quando eu parei de contar erros e passei a contar misericórdias, nossa atmosfera emocional começou a mudar. O ambiente que antes era pesado passou a ser habitado por paz. E algo profundo aconteceu. Quando eu escolhi perdoar, minha alma foi curada junto. Porque quem perdoa abre caminho para Deus restaurar o coração de um e tocar o coração do outro. Perdão não fecha capítulos. Perdão abre portas para novos começos. E ali, dentro desse processo, eu entendi que perdão não é sobre quem merece. É sobre refletir o Deus que me perdoou quando eu também não merecia. Quando o amor voltou a ser escolha e não apenas sentimento. O amor no início do casamento parece fácil. Ele nasce cheio de emoção, expectativa, intensidade e promessa. Mas ao longo do tempo, ele é testado pela vida. Testado pela rotina, pelas falhas, pelas diferenças, pelas dores, pelos dias difíceis. E quando o amor deixa de ser sensação para se tornar responsabilidade, muitos acreditam que ele acabou. Mas Deus me ensinou algo que mudou o meu casamento. Amor não morre quando o sentimento se desgasta. Ele morre quando a escolha deixa de existir. O mundo ensina que amor se sente.
Deus ensina que amor se decide, e decisão é mais poderosa do que emoção, porque a emoção oscila, mas a decisão sustenta. Eu precisei reaprender a amar, não como quem espera ser amado primeiro, mas como quem se posiciona como instrumento de Deus. Eu precisei decidir cuidar mesmo quando não era reconhecido, decidir honrar mesmo quando não sentia vontade, decidir servir quando o orgulho queria exigir, decidir permanecer quando o cansaço dizia que era mais fácil desistir. E algo extraordinário aconteceu quando o amor voltou a ser escolha guiada pela presença de Deus. As emoções começaram a ser restauradas naturalmente. O carinho voltou, a admiração voltou, a leveza voltou, o brilho nos olhos voltou. Porque quando você ama por decisão, Deus devolve o amor como sentimento. Mas na ordem certa, primeiro a entrega, depois o milagre. Entendi que amor maduro não depende de atmosfera perfeita. Ele cresce na adversidade. Ele se fortalece nas provas. Ele floresce quando é plantado em terra de compromisso e regado pela presença do Espírito Santo. Deus não restaurou o amor apenas entre nós. Ele restaurou o amor dentro de nós. Porque amor espiritual não é sobrevivência emocional. É sacrifício santo que gera vida. A presença me ensinou a amar como Cristo amou. Não porque era fácil, não porque era confortável, não porque sempre havia retorno, mas porque amar é obedecer a Deus. E quando obedeci, Ele devolveu sensibilidade, paixão e propósito ao que parecia perdido. Quando o amor volta a ser escolha guiada por Deus, o casamento deixa de sobreviver e passa a florescer. Quando a presença trouxe paz antes de trazer transformação. Um dos sinais mais marcantes da restauração foi quando a paz entrou antes que os problemas fossem resolvidos. Durante muito tempo, eu pensei que paz viria quando tudo melhorasse, quando a comunicação fluísse, quando as feridas cessassem, quando os comportamentos mudassem. Mas Deus fez ao contrário. Ele trouxe paz quando ainda havia arestas, trouxe descanso quando ainda havia incertezas, trouxe leveza quando ainda existiam conversas difíceis pela frente. A presença de Deus não esperou o cenário estar pronto para agir. Ela agiu no caos. E essa paz não foi passividade nem acomodação. Foi uma paz que me deu força para continuar caminhando, mesmo sem ver o resultado imediato. Foi uma paz que silenciou minha ansiedade, meu medo de perder, minha necessidade de controle. Eu deixei de lutar com desespero e passei a lutar com confiança. Parei de me mover por medo e comecei a me mover por fé. A paz que Deus dá não é ausência de luta, é ausência de colapso. É o espírito sentindo segurança antes da mente entender o processo. É lembrar que casamento não é batalha de 2, é batalha de 3. Marido, esposa e Deus. E onde Deus está, nenhuma tempestade tem poder final. Quando essa paz chegou, meu tom mudou, meu olhar mudou. A forma de lidar com conflitos mudou. A sensibilidade emocional aumentou. Eu não estava reagindo ao caos emocional interno. Eu estava respondendo a partir da presença que habitava em mim. E isso alterou o ambiente da casa. Porque quando uma alma encontra paz em Deus, essa paz transborda para o lar. Aprendi que Deus não restaura apenas reconstruindo o que quebrou. Ele restaura acalmando o que antes desesperava. Ele não devolve primeiro o que foi perdido. Ele devolve equilíbrio para que, quando o casamento for reconstruído, ele não seja sustentado por medo, mas por maturidade espiritual. A paz de Deus não foi o fim da luta, foi o começo da cura verdadeira. Quando a presença reorganizou nossas prioridades e devolveu propósito. Um casamento não se perde apenas por causa de brigas, feridas ou silêncio. Muitas vezes ele se perde porque as prioridades se deslocam sem que a gente perceba. O trabalho cresce demais. As responsabilidades consomem demais. As distrações entram demais.
a fé diminui, o lar vira hotel, a rotina vira sobrevivência. Um cuida do que precisa ser feito, o outro tenta lidar com o que falta. E pouco a pouco, aquilo que era para ser a base da vida vira apenas uma parte dela. Eu descobri algo doloroso. Eu amava minha família, mas em alguns momentos eu estava priorizando tudo, menos ela. Eu estava defendendo o casamento, mas não o colocando em primeiro lugar como Deus manda. Eu estava tentando ser presente em tudo, e por isso não estava presente onde importava mais. A presença de Deus me confrontou nesse ponto. Ele me mostrou que a restauração não viria apenas pelo que eu sentia, mas pelo que eu reorganizava. O céu tem ordem. Deus primeiro, família depois. Todo o resto vem depois disso. Quando Deus voltou a ocupar o lugar de Senhor, o casamento voltou a ocupar o lugar de prioridade. Começamos a reservar tempo, não apenas sobras. Começamos a construir momentos, não apenas dividir tarefas. Começamos a conversar com intencionalidade, não apenas quando havia problema. Deus me ensinou que o casamento não floresce com atenção ocasional. Ele floresce com presença constante, e presença começa no coração antes de chegar nas atitudes. E quando as prioridades mudaram, o propósito voltou. Porque casamento sem propósito vira peso. Casamento com propósito vira missão. E missão une, missão fortalece, missão dá sentido. Nós começamos a entender que o casamento não era para ser sobrevivido. Era para ser vivido como aliança, como ministério, como projeto divino. Quando Deus voltou ao centro, o casamento deixou de ser luta e passou a ser construção. O amor não se perdeu porque faltou sentimento, se desorganizou porque faltou direção. E quando a presença de Deus alinha o coração, ela alinha também a agenda, o tempo, a energia e o foco. Restaurar prioridades foi o que abriu caminho para restaurar o propósito. E quando o propósito voltou, nós deixamos de caminhar lado a lado apenas como sobreviventes. Passamos a caminhar como parceiros no que Deus estava edificando. Quando Deus reorganiza o coração, Ele reorganiza a casa. E quando a casa se alinha com o céu, tudo volta a florescer. Quando a presença ensinou a servir e não apenas esperar receber. A restauração não aconteceu quando eu esperei mudança. Aconteceu quando eu escolhi ser mudança. Antes, eu acreditava que amar era receber afeto, atenção, cuidado, validação. Mas Deus me ensinou uma verdade que transformou minha visão. No reino, quem ama se entrega primeiro. Quem deseja ver a casa curada, serve. Quem quer ver o casamento restaurado, planta o que deseja colher. Eu descobri que não existe cura conjugal sem disposição para servir com humildade e constância. Servir não foi se tornar menor, não foi perder dignidade, não foi aceitar injustiça. Foi assumir postura de Cristo dentro de casa. Foi entender que amor não se impõe, amor se oferece. E esse servir não é escravidão emocional, é maturidade espiritual. Servir foi buscar o bem do outro sem precisar ganhar debate. Foi oferecer atenção quando eu queria silêncio. Foi dar carinho quando o coração ainda cicatrizava. Foi agir com paciência quando a pressa queria assumir o controle. Foi construir confiança mesmo antes de recebê-la de volta. A presença de Deus me fez enxergar que casamento não é palco para provar superioridade, e sim altar para praticar graça. Quando eu parei de medir o que eu recebia e comecei a multiplicar o que eu dava, a atmosfera do lar começou a mudar. Um gesto serviu de convite para outro. Um ato de bondade abriu espaço para reconexão. O orgulho perdeu poder, porque o amor começou a liderar. O servir destrói a raiz do egoísmo e abre portas para milagres silenciosos. Aos poucos, ela também começou a servir. Não porque eu exigi, mas porque amor inspira amor, entrega desperta entrega, e presença atrai presença.
Quando Deus está no centro, servir não é peso, é privilégio, é ferramenta de cura, é linguagem espiritual que o inimigo não consegue imitar nem resistir. Eu aprendi que o casamento floresce quando deixamos de perguntar o que eu estou recebendo e começamos a perguntar: como posso refletir Cristo aqui dentro hoje? E naquele momento, cada gesto se tornou semente. Cada atitude se tornou oração viva. Cada ato de amor se tornou tijolo na reconstrução do que estava quebrado. A presença não apenas nos ensinou a amar, ela nos ensinou a servir. E um lar onde existe serviço genuíno, guiado por Deus, nunca mais volta a ser o mesmo. Quando a presença se tornou fundamento e não recurso de emergência, o maior milagre não foi ver nosso casamento voltar à vida, foi ver Deus se tornar o fundamento dele. Porque existe uma grande diferença entre um casal que busca Deus quando tudo está desmoronando e um casal que constrói com Deus quando tudo está funcionando. Antes, eu recorria à presença como quem corre para o hospital em crise. Deus era o socorro, mas não era o alicerce. A fé aparecia no desespero, mas não dirigia o cotidiano, até que o Espírito Santo me ensinou: aquilo que é sustentado apenas em emergências nunca amadurece. O casamento não sobreviveria sustentado por crises e reconciliações. Precisava ser sustentado pela presença diária. Foi nesse ponto que a transformação se completou. A presença deixou de ser visita e se tornou morada. Não orávamos apenas quando doía. Passamos a orar para continuar saudáveis. Não procurávamos Deus apenas quando havia silêncio pesado. Passamos a buscá-lo enquanto havia paz, para que a paz fosse preservada. Não esperávamos o desgaste voltar para nos render. Nos rendíamos todos os dias para que o desgaste nunca mais tivesse força. E ali eu entendi que casamento restaurado não é casamento que nunca mais enfrenta batalhas. É casamento que nunca mais enfrenta batalhas sem Deus. A presença começou a ser aquilo que definia nossas atitudes, nossas palavras, nossas escolhas e até a forma de olhar um para o outro. O vínculo deixou de ser apenas emocional e passou a ser espiritual. A casa deixou de ser espaço de sobrevivência e se tornou lugar de adoração. Os pequenos gestos se tornaram sinais do sobrenatural agindo no ordinário. E foi assim que descobrimos que o maior milagre não está apenas em Deus nos resgatar quando caímos, mas em Ele nos ensinar a caminhar de forma que não caiamos da mesma maneira outra vez. Casamento não amadurece apenas quando aprende a se recuperar. Amadurece quando aprende a se proteger. Não cresce apenas quando supera crises. Cresce quando constrói constância. E constância não nasce do esforço humano. Ela nasce quando o Espírito Santo governa o lar. Quando ele é a base, o centro e o horizonte. Quando antes de tomar decisão perguntamos o que edifica. Quando antes de falar perguntamos o que cura. Quando antes de reagir lembramos quem somos e quem nos uniu. Agora eu entendo que o amor humano é frágil demais para carregar um casamento sozinho. Mas amor sustentado pela presença é inquebrável. Não perfeito, mas estável. Não imune a tempestades, mas ancorado nelas. Deus não restaurou nosso casamento para voltarmos a viver como antes. Ele restaurou para vivermos em um nível que nunca tínhamos conhecido, onde ele não é plano B, nem recurso final. Ele é o início, o meio, o motivo e o sustento. A presença não apenas salvou, ela estabeleceu. E quando Deus se torna fundamento, nada que ele constrói volta a ser derrubado pelo que um dia quase destruiu. Quando Deus não apenas restaura, mas reescreve a história, não existe testemunho de restauração que nasça de força humana. Todo milagre conjugal nasce quando a presença de Deus deixa de ser visita e passa a ser morada. Nosso casamento não foi salvo apenas porque decidimos tentar mais uma vez.
Foi salvo porque Deus entrou onde nossas forças acabaram. Ele tocou onde palavras não alcançavam. Ele curou o que conselhos humanos não conseguiam tratar. Ele refez o que nossas mãos jamais conseguiriam reconstruir. Ele não devolveu apenas o que tínhamos. Ele nos deu algo que nunca havíamos experimentado antes. Um casamento com propósito, com aliança verdadeira, com maturidade espiritual, com amor que serve, com perdão vivo, com paz que não depende de circunstâncias, com futuro firmado na fé e não na emoção. Hoje, quando olho para trás, eu não vejo apenas o casamento que quase acabou. Vejo o orgulho que Deus derrubou. Vejo as feridas que Ele curou. Vejo a fé que Ele gerou. Vejo o amor que Ele reacendeu. Vejo o propósito que Ele restaurou. A crise foi o lugar onde eu descobri minha dependência. A dor foi o terreno onde Deus plantou maturidade. A ruptura foi o início de uma construção mais sólida. Porque Deus não reconstrói do mesmo jeito. Ele eleva o padrão. Ele fortalece onde antes havia fragilidade. Ele alicerça onde antes havia instabilidade. Ele não volta ao que era. Ele inaugura o que é eterno. Se o seu casamento está cansado, ferido ou perto de desmoronar, não veja isso como fim. Veja como convite. Deus está chamando você para entregar o controle, para derrubar o orgulho, para permitir que Ele trate primeiro o seu coração, para que depois Ele trate o coração do outro. A cura começa dentro de você. A transformação começa no secreto. A vitória começa quando você diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Quando você escolhe ser território humilde, Deus escolhe seu lar como território santo. O mesmo Deus que restaurou o que eu quase perdi está pronto para restaurar o que você ainda deseja salvar. Ele não entra para remendar. Ele entra para renovar. Não importa quanto tempo se perdeu. Deus é especialista em dar destino novo para histórias quebradas. Não importa quanta dor foi acumulada. Onde a presença entra, a dor perde autoridade. Não importa o quão longe vocês chegaram da promessa. Deus não perde família para o inimigo quando existe um coração disposto a se ajoelhar. Hoje eu não digo apenas que o casamento foi refeito. Eu digo que a minha fé foi refeita junto. E se você deixar, Deus fará o mesmo. Porque Ele não apenas restaura o que quase terminou. Ele reescreve o que nasceu para durar.